como uma lenda se disfarçou de um simples vampiro. Hoje eu irei falar do anime que tem essa premissa meio estranha, pode dizer assim, que é o Hellsing, que conta assim a história de um vampiro, que no início da série a gente acompanha ele literalmente, tipo assim, já mostrando que ele é o Alucard. A gente acha que o Alucard é só. Ele normalmente vai lá, ele é estiloso, pimposo. E na luta, ele inicialmente tem uma característica clássica que é. Ele não gosta de se mostrar que é forte inicialmente. Tipo assim, contra alguns inimigos, ele não se mostra forte. De fato, contra algumas presas. Ele se mostra, tipo assim, ele deixa o oponente contra alguns inimigos atacar ele primeiro. E depois que ele mede a força desse inimigo, aí ele vai lá e contra-ataca. Na maioria das vezes ele dizima todos eles de forma rápida. E é claro, o interessante é que a maioria das suas presas não são humanos. Nananina não. Mesmo ele sendo um vampiro, as suas presas, seus maiores rivais são um que é humano mesmo e os outros vampiros, pois ele trabalha junto com a Integra Helsing, que é uma mulher que assumiu o posto literalmente de liderança de uma família de caçadores de vampiro que trabalham acima de tudo para defender a coroa britânica. Basicamente de qualquer ameaça de vampiros arruaceiros que queiram, tipo assim, transformar um monte de gente em servos, no caso em zumbis, ou que queiram transformar eles em vampiros, para impedir que essa proliferação de vampiros espalhe por toda a Inglaterra. A organização Hellsing está lá firme e forte, a serviço da rainha, para eliminar ao máximo os vampiros. E nisso a gente mostra o Alucard, que tem nessa trama, a gente acha que ele é só um vampiro forte. Um vampiro forte, mas um vampiro comum, que está somente a serviço dela. Mas não, ao longo da série, a gente vai descobrindo que ele foi um dos vampiros que foi preso. Que ele basicamente, eu acho, aí é totalmente achismo meu, é que por ele, depois no final da série, por ele ser tão forte e tudo mais, tão apelão, eu acredito que ele em si se restringiu, ele se deixou que a família Hellsing o prendesse. Aí quem sabe, talvez no anime, só que de forma mais indireta, ele se deixou fazer isso para poder, pode dizer assim, de uma forma mais simples, poder talvez encontrar o seu amor. Ou ele ter um novo amor. Ele adquirir um novo amor. Tipo assim, por outra mulher, talvez no passado. Talvez em outra época, ele era um humano. Mas na série em si, tanto no Ultimate, o Hellsing Ultimate, quanto na segunda, nunca na série mostra se ele algum dia foi humano. Mas sim parece que ele se juntou àquela organização para que talvez no futuro próximo ele encontrasse o que chamamos de a sua motivação, a sua mon chéri, a pessoa ao qual ele seria apaixonada, que seria em si uma pessoa que tem os seus ideais e luta por eles até o fim. E não importa o que aconteça, essa pessoa não vai pode dizer assim, ela não vai se deixar se abalar e ela não vai se apelar para se tornar algo que ela não é. Ela vai manter seus ideais, mesmo que isso custe a sua própria vida. Sim, e ele encontra essa pessoa inicialmente no flashback. Na época que a Íntegra era basicamente infantil. Ela ainda era pequena. E nessa época, ela basicamente, tipo assim, a família queria usar o poder dele. Mas ele pode dizer assim, ele mesmo todo selado, todo impedido de se movimentar, ele ainda assim ele não queria trabalhar para eles. E ele não iria trabalhar para eles. Pois para eles ele não tinha esse brio. Eu acho que eles viram que eles não eram dignos de ter a sua companhia. E também, talvez, porque nessa época ele já havia, talvez na íntegra, mesmo ela sendo pequena, uma chance pela sua personalidade
de ser aquela pessoa que ele procura. Quando ela ficasse maior e mais velha, ser a sua mon chérie, o seu romance, ou talvez, quem saiba, o espírito de algum amor do passado. E, né, em si, ele elimina quase toda a família dela. E quando ela cresce, os dois começam a fazer parcerias. E o tempo todo na série, ele tenta convencer ela a se tornar vampira. Mas não, ele não consegue. Pois a determinação e a firmeza dela é inabalável. Até mesmo quando chega a um ponto em que eles têm que, tipo assim, ele começa a enfrentar a igreja, no caso a igreja católica. No anime, também quer exterminar os vampiros, incluindo o Alucard. E nisso os dois, pode dizer assim, o Exorcista junto com o Alucard tem um grande embate aqui ou ali. E ao longo da série a gente vai descobrindo de pouquinho em pouquinho, ao passo que eles vão passando por dificuldades, ela vai liberando mais poder dele, as trancas, pois ele está todo trancado, ele está todo limitado. E somente ela, pois ele mesmo escolheu, além de ela ser da mesma família dos Hellsing, ela pode libertá-lo. E cada vez mais que ele vai se libertando do poder, mais apelão ele fica. Ele fica até um ponto que quando os inimigos acham que derrotaram ele, que ele já está nas últimas, é só ela falar, dar uma ordem de liberar algum selo, e ele literalmente vai lá e volta das cinzas. Isso até mesmo mas até mesmo no final da série, em que ela já, depois de ter liberado vários selos dele, chega a um ponto em que a coisa esgringola tão louca, mas tão louca, que um cientista maluco reviveu um exército de vampiros nazistas. Aí começa uma batalha generalizada dos vampiros nazistas contra os exércitos pode dizer assim, dos exorcistas do Vaticano, todo mundo brigando, e a íntegra lá no meio, sendo a terceira, pode dizer assim, defendendo a coroa e os costumes protestantes da Inglaterra. E nesse balacotar toda, ela tem a última decisão, que é para poder resolver essa situação que ela tá desesperada, ela finalmente faz algo que na série ela evita desde o começo, que é liberá-lo. E a gente descobre, quando todas as travas são liberadas, ao verdadeiro poder, que esse vampiro, que já era forte, era um vampiro comum, mas ainda assim forte, bem forte. Alucard, ele passa o rodo em qualquer vampiro e, se brincar, consegue eliminar a maioria dos exterminadores, assim, Aí depois que ela libera, ela vê que mesmo ela cobriu, mesmo lutando fervorosamente, com a ajuda dos seus outros da organização, ela não vai conseguir parar um grande exército de vampiro nazista com a Igreja Católica e a sua força sendo a menor de todas. Ela apela e assim mostramos a lenda. E descobrimos que Alucard, na verdade, não é Alucard. O verdadeiro nome, o verdadeiro poder dele é Dracul. Eu esqueci o nome, tem um termo certo, é o Drácula, só que é o Drácula mesmo. Tanto é que essa lenda icônica do Drácula, um dos primeiros vampiros que transformam todos, assim que ele é libertado, o sangue jorra por toda a cidade e vai eliminando membros da igreja do anime, é claro. Os padres exorcistas do exército do Vaticano, vai também eliminando os vampiros nazistas, vai destruindo essa praga, vai limpando o campo inteirinho. Tipo assim, vai devastando tudo. Parecendo que o poder dele, se ele vivesse continuamente todo com esse poder, eu acho que ninguém conseguiria chegar perto dele. Exceto se ele não deixasse. Pois, literalmente, é muito absurdo. Tipo assim, é 1000 vezes mais forte do que a própria vez em que o Chaka de Virgens, de Cavaleiro do Zodíaco, abre os seus olhos.
é 1000 vezes mais forte, pois ele dizima todos os exércitos, mostrando que ele, na verdade, não é um vampiro comum, ele é uma lenda viva, e que o seu nome é apenas a sua persona quando ele está preso, quando ele estava na sua saga até encontrar o seu amor, e os dois ficam meio juntos. O Alucard, que agora, na verdade, seu verdadeiro nome é Drácula, junto com a íntegra Helsing, da família dos Helsings, que também tem esse paralelo que é interessante, pois na maioria das histórias de Bram Stoker, do Drácula, na verdade a família Helsing, os Van Helsing, o que é basicamente no livro, pelo que eu me lembro, ouvi falar, ele é um professor velho que ele sai caçando os vampiros, que é interessante, que tem esse paralelo, em que na verdade a íntegra é como pode dizer, ele abre aspas, ele quer que ela seja o par romântico dele o tempo todo. Ela quer que quer transformar ela em vampira, mas não. Ela envelhece, vai passando os anos e mesmo assim, ela firme e forte, ela não se transforma. Pois também se ela transformasse, por causa do que ele fez lá no passado, acredito eu que a nenhuma tranca mais conseguiria manter ele. Ele ficaria 100% no seu poder, auge seu poder máximo. Ele ficaria sempre como Drácula, nunca mais como Alucard. Mas ela, pode-se dizer assim, manteve sua honra e sua dignidade de que sempre lutar contra os vampiros. Nunca se tornaram um deles. Sempre manter a sua ordem e a justiça e manter o Alucard preso. Pois se o Alucard e ela, os dois o Drácula, se ela tivesse caído nas suas tentações e sido transformada em vampiro por ele e vivido a eternidade, talvez, quem saiba, seria o fim da humanidade, pois o poder dele é avassalador. Ou não. Quem saiba. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E comentem o que vocês acham do Alucard. E a revelação de que, na verdade, ele é o Drácula. E que tudo, na minha teoria, é claro, ele fez apenas em busca de um romance. Talvez de uma garota que fazesse a vida dele valer a pena. Ele mandar talvez no globo todo. Aí depois que ele encontrou isso, ele começou a sua saga para tentar fazer ela viver eternamente com ele. Mas, infelizmente, ele fracassou, pois a sua determinação e garra, mesmo em situações difíceis, ela não desiste de sua humanidade e dos seus, como pode dizer assim, dos seus ideais. A ética prevalece até mesmo em situações difíceis. E nos vemos até a próxima.